Glória a Deus. Aleluias. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Nós estaremos aí falando sobre as 8 alianças entre Deus e os homens. E hoje nós estaremos falando da primeira aliança, do plano que Deus tinha para o homem, e Ele quer devolver esse plano, essa nova aliança para conosco aí no nome de Jesus, amém? Mas vamos falar da primeira aliança. Domingo que vem falaremos da segunda aliança. Não falte, anote, você vai aprender algo muito rico dentro da palavra de Deus para você, em nome de Jesus, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 27, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se chamam na superfície de toda a terra, e de todas as árvores, e que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, eis que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Pai, fala conosco, eu te peço, a Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida para a tua glória, amém. Amados, então, faça esta aliança com Deus a partir de hoje, de estar aqui comigo durante aí 8 domingos, para você aprender as 8 alianças que Deus fez para com o homem. Deus é o Deus de aliança. Eu venho falando para vocês que Deus é o Deus de alianças, e você vai aprender durante estas 8 semanas porque Deus é o Deus de aliança. E hoje nós estaremos falando sobre a primeira aliança, que é a aliança edênica. Diga comigo, edênica. Está fraco. Edênica. É a primeira aliança que Deus fez para com o homem. Essa aliança edênica que condicionou a vida do homem no estado da inocência. Esta aliança foi que Deus fez para com o homem, que vivesse uma vida no estado da inocência, ser uma pessoa inocente de tudo. Hoje nós sabemos que nós não somos mais pessoas inocentes. Nós temos consciência de tudo que nós fazemos ou falamos.
E palavras lançadas ao vento não volta mais vazia. A nossa palavra é uma semente. Então Deus, foi essa a primeira aliança que Deus fez para com o homem, que é a aliança edênica, que condicionou a vida do homem no estado da inocência, que está em Gênesis 1, 27 ao 31 que nós lemos. Se você depois na tua casa quiser ler do capítulo 2 até o versículo 16, você pode ler na tua casa, que ali completa. Olham para mim, não fica olhando no celular não, em nome de Jesus, a não ser que você esteja anotando, tá? Para você entender o que Deus deu para o homem dentro desta aliança edênica. Mas o que significa a palavra edênica? O que significa esta aliança, esta palavra edênica, esta aliança edênica? O que significa ela? A palavra edênica significa paraíso. Foi esse paraíso que Deus criou para o homem, para que o homem pudesse viver na inocência, para que o homem pudesse desfrutar da sua criação, para que o homem pudesse reinar para sempre, para que o homem não pudesse experimentar, que o homem não viesse a experimentar das dores, da doença, da fome, da miséria, da morte. Deus não planejou enfermidade, Deus não planejou morte, Deus não planejou falência, Deus não planejou velhice, Deus planejou uma vida inocente, aonde o homem só ia desfrutar da sua criação e viver eternamente sobre a face da terra. Não haveria morte, não ia ter necessidade, olha só, não ia ter necessidade de ter governantes, presidentes, vereadores, prefeitos, deputados. Não seria necessário, não precisariam construir hospitais, não ia precisar estudar medicina. Que coisa gostosa que Deus preparou para o homem. Você não ia se sentir cansado, fatigado, não ia existir a tal depressão, não ia existir a tal ansiedade. Tudo que você sente, que nós sentimos, que aflige a nossa vida, a nossa alma, o nosso físico, isso não ia existir. Diga glória a Deus. E hoje você está pagando um alto preço por tudo que você sente, mas no final desta mensagem você vai apenas ouvir o nome de alguém que veio para mudar tudo isso, e você tem o direito de escolha. E o paraíso, nós sabemos que ele habitava ali na região do Irã, do Iraque. Era aquela região que era o paraíso. Olha o que se tornou depois do pecado. Quem que quer ir morar lá no Iraque? Quem quer fazer suas malas e morar lá? Não. Era ali que era o paraíso. Era ali que Deus ia conversar com Adão. O Iraque, o Irã, era aquela região que era o paraíso. E hoje se tornou um lugar aonde nós queremos estar cada vez mais distantes. Diga: Deus tem um plano
Deus tinha um plano de criar o homem, dar-lhe a imortalidade, de torná-lo semelhante a Cristo. Olha que coisa linda. Deus tinha um plano para criar o homem, e Ele criou o homem. Ele criou o homem, criou a mulher, e o plano de Deus foi dar-lhe a imortalidade. Você não morreria, e torná-lo semelhante a Cristo. Quando você estuda escatologia, a gente aprende na escatologia que Adão, ele era como Cristo. Ele poderia estar aqui e ele poderia estar ali. Ele não era uma pessoa limitada como nós somos nos dias de hoje. Por quê? Adão não tinha esse físico pecador que nós temos. Ele tinha um corpo glorioso. Ele não enxergava a sua nudez. Ele não enxergava ali a nudez para que tivesse o pensamento do pecado. Isso não existia. Existia a glória, a inocência, a pureza de Deus na vida de Adão e de Eva. Esse era o plano de Deus para com o homem. O homem não ia passar para a imortalidade. Não haveria pranto, não haveria choro, não haveria dor, não haveria cemitério. Olha o quanto Deus é bom. E ainda tem pessoas que questionam porque Deus criou o inferno. Se Deus ele é bom, se Ele é amor, por que Deus criou o inferno? Quantas pessoas questionam isso? Mas Deus criou o inferno não foi por culpa dele, por culpa do homem. Eita Deus, cadê o glória a Deus? Deus criou o inferno não foi por culpa dele, mas foi por causa da culpa do próprio homem. Então Deus, quando Ele criou o homem, falou: ei, eu estou te dando um paraíso para você morar. Eu estou colocando você num paraíso para você habitar, aonde não haverá fome, cansaço, doença, enfermidade, tudo que eu já falei. Não haverá morte, não haverá velório, não, nada disso. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui não gostaria de passar pela morte. Sim ou não? Todos nós queríamos aqui ter pelo menos a oportunidade que Enoque teve. Enoque foi transladado por andar muito na presença de Deus. Mas nós acreditamos no arrebatamento. Nós acreditamos no arrebatamento e vivemos para isso. Mas não é disso que eu estou dizendo hoje, falando hoje. Eu estou falando do plano da aliança edênica que Deus fez para com o homem. Estou te dando um paraíso para você morar. E aí você fala assim: ei, meu sonho é morar aí em Dubai. Tem aqueles carros luxuosos, aqueles apartamentos imensos, luxuosos. Eu quero morar em Dubai, eu quero morar. Eu vou nem falar esse Brasil. Vou nem falar do Brasil que está aí não sei quantos abaixo aí dos outros países. Mas muitos aqui sonham, eu quero morar em Alphaville. Aí eu quero morar em tal lugar. Não, Deus fez um paraíso. Porque você morando em Dubai, você morando no Alphaville, você vai morrer um dia. Você está sujeito à doença.
você está sujeito a ficar aí com uma deficiência física da velhice, sim ou não? O que adianta tudo isso, igreja? O que adianta você dizer eu queria ter um jatinho? Quando eu quisesse, pegava o meu jatinho, o meu helicóptero e não pegaria trânsito. Mas ele pode cair, você pode morrer ou então ficar deficiente. Então Deus não desejou isso para o homem, Deus desejou um paraíso. Deus desejou uma coisa perfeita, diga comigo, perfeita. Deus desejou algo perfeito para o homem. Não foi nada torto, não. É isso que Deus quer para você no futuro. Mas para nós chegar lá, já tem mais 7 alianças para me falar para vocês. E a criação do homem, diga comigo, criação do homem. Deus criou o homem. Deus tinha um bom relacionamento com o homem. Deus ia conversar com o homem chamado Adão. Adão, oi Senhor, estou aqui. Trabalhou bastante hoje? Trabalhei, Senhor. Cultivei bastante a terra hoje, plantei bastante, Senhor. Olha que coisa linda, tantos pés de frutas aqui. Olha os animais passeando aqui, Senhor. Que coisa linda que o Senhor criou. Porque a Bíblia fala que Deus olhou tudo que Ele fez e falou: tudo que eu fiz foi bom, e agora eu vou descansar. Todo dia ele ia conversar com Adão. Adão olhava para Deus e Deus olhava para Adão. E Deus via Adão como um homem comparado a Cristo, um homem que tinha o teu corpo glorioso. Não tinha nada manchado nas vestes de Adão. Ele não precisava dessas roupas que nós estamos vestindo hoje, porque o que estava revestido sobre o corpo de Adão se chama santidade, se chama glória, se chama santidade, a qual sem ela o homem não poderá ver a face de Deus. Adão estava revestido da santidade de Deus. Por isso que Tiago fala: se nós não nos revestir da santidade, nós não poderemos ver a face de Deus. Deus fez aí um paraíso e Deus fez a criação do homem. Deus preparou a terra para ser o lar dos seus filhos. Deus preparou a terra para ser o lar dos homens. Eu vou te fazer uma pergunta aqui bem sincera com vocês, e seja bem sincero comigo aqui também. Quem gostaria de morrer? Levanta a mão. Ninguém quer morrer. Mas foi esse plano que Deus fez para com o homem, que você não pudesse morrer. Deus preparou a terra para ser o nosso lar. Nós íamos morar eternamente na terra. Essa é a primeira aliança edênica que Deus fez para com o homem. Adão e Eva foram escolhidos para serem os primeiros a viver nesta terra, nesse planeta chamado Terra. Eles foram os primeiros a colocar os vossos pés na terra, sentir a terra. Não chovia, mas subia da terra o orvalho que regrava a terra. Eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que tem dentro de mim também. Eu penso
eu não estudei sobre isso, eu não pesquisei sobre isso. Eu não me lembro também se eu ouvi isso quando fazia escatologia ou teologia, eu não me lembro. Mas eu acho como servo de Deus, que Adão não tinha necessidade de tomar água. Porque o que nos dá sede? Por que nós temos sede? É o cansaço. Eu acho que Adão não precisava tomar água. Olha o privilégio que Deus deu para o homem. Adão vai e coloca o pé na terra. Ele sente ali na terra o poder da criação de Deus. E o próprio Deus que criou a terra, os sols, houve dia, tarde, noite. Ele começa a contemplar aquela criação que ninguém poderia fazer a não ser o nosso Deus. E esse mesmo Deus que criou todas as coisas, que Adão como homem comparado com Cristo, o teu corpo como o corpo de Cristo glorioso, não havia pecado. Com certeza ele tinha uma mentalidade. Quando a gente faz escatologia, se é mentira, se é verdade, eu não sei, mas nós fomos ensinados, aprendemos que 90% da sabedoria do homem foi tirada. O homem só vive com 10% da sabedoria. Por aí você tira o quanto Adão era sábio, o quanto Adão ele era inteligente. Nós vivemos com apenas 10% da sabedoria que Deus deu para o homem. E nós admiramos muitas pessoas, o quanto ela é inteligente, o quanto ela é sábia. Imagina Adão, o quanto ele era inteligente. Ele tinha 100% da sabedoria, ele tinha 100% da saúde, ele tinha 100% da força, ele tinha 100% da criatividade, ele tinha 100% de tudo que Deus deu ao homem. Oh, glória a Deus! Essa aliança eterna que Deus deu 100% da parte dele para o homem. Por isso que Adão era um homem tão inteligente que ele deu o nome a todos os animais. Todos os animais, todas as árvores, foi Adão que deu o nome. Ele deu o nome sobre tudo. Agora ele olha para toda aquela criação, e aquele que o criou, tudo isso vinha falar com ele todos os dias. E esse mesmo Deus, eu vou abrir aqui um parênteses aqui, pela graça e misericórdia de Deus, esse mesmo Deus está disposto a falar conosco nos dias de hoje. Eu vou sair fora da mensagem aqui porque você deu glória a Deus. Esse mesmo Deus, Ele está disposto a falar conosco nos dias de hoje. O Deus que chegava lá e dizia: oi Adão, vamos conversar. Deus deu a Adão e Eva o mandamento de serem fecundos, multiplicarem-se, encherem a terra e sujeitá-la. Foi o único mandamento que Deus deu para Adão. 2 mandamentos: não comer do fruto da árvore, não tocá-la, para que ele não pudesse conhecer o bem e o mal. Olha só, se você comer do fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Até então ele só conhecia o bem.
Ele só vivia aquela parte espiritual, nada de carnalidade, nada do pecado, nada do inferno, nada do diabo. Ele só conhecia o bem. Então Deus falou para ele: Adão, não come aquela árvore. E o segundo mandamento, Deus falou para ele: sejam fecundos, multiplicai-se, encherem a terra e sujeitá-la. Eu quero que você venha pavoar a terra, encher a terra. Diga comigo: o plano de Deus. Deus queria ver a terra cheia de pessoas, como hoje está, cheia de pessoas, cheia de homens, famílias, as mulheres dando os filhos sem dor nenhuma, que vão chegar na segunda aliança. Deus queria que o homem multiplicasse na terra, mas que não haveria morte, não haveria nações, era uma única nação. Não haveria vários idiomas, mas apenas um idioma. Oh, glória a Deus! Plano de Deus, uma só língua, um só idioma, um só povo, uma só nação. Esse era o plano de Deus da aliança edênica. Se imagina o mundo inteiro falando uma só língua. Se imagina você não precisando de avião para você ir para outro lugar. Imagina você não precisando de carro para você andar, porque você não ia se sentir cansado. Você não ia ter nenhum mau cheiro debaixo do sovaco. Você não ia nem precisar de tomar banho. Era a glória de Deus. Porque não haveria cansaço. Pastor, mas eu quero viver tudo isso na minha vida. Sim, você pode viver. Por isso que eu falo, leia a Bíblia, examine as Escrituras, para você saber o que Deus tem preparado para você. Não se entregue às coisas erradas. E segundo, imortalidade. Diga comigo: imortalidade. Está devagar, misericórdia. A igreja está cheia, vamos lá. Imortalidade. Deus tinha um plano para que o homem pudesse gozar da imortalidade, desfrutar da imortalidade. Esse foi o plano de Deus na aliança edênica. Que Deus pudesse, que o homem pudesse desfrutar da imortalidade. Eu não morrerei. Não tem um louvor que fala isso? Como que é a letra do louvor? Direitos autorais. Quem não tem promessa de Deus não morrerão. Isso é apenas palavras. Mas o homem morre sem viver muitas promessas de Deus. Ele morre porque a Bíblia fala que Davi morreu sem conquistar muitas terras que era para ele conquistar. Ele morreu, ele tinha muito mais terra para conquistar, e não deu tempo para ele conquistar tudo que era promessa para a vida dele. Mas olha só, Deus tinha um plano para que o homem pudesse desfrutar da imortalidade. Eu não morrerei. E não existiria esse nome chamado morte.
existia esse nome chamado dor, falência, pecado, desgraça, miséria, câncer, dor de cabeça, eu estou cansado, fadigado, nada de dor existiria. Oh, glórias! E ainda tem pessoas que reclamam de Deus, mas Deus não é amor. Por que existe o inferno? Você viu o carnaval deste ano aí, algumas coisinhas que eu não odeio essas coisas, não olho nada, mas às vezes eu vi só um vídeo só que o senador Cleitinho postou. Capeta vivo, encarnado nas pessoas. Deixou de ser festa da carne, mas se tornou festa do inferno. Mas Deus criou o homem para que ele não morresse, para que ele pudesse desfrutar da imortalidade, simbolizada pela árvore da vida. A vida do homem antes do pecado, ela era simbolizada como a árvore da vida. Coloca aí, por favor, Apocalipse 22, 3, 2 e 3. E 3, 22. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Até o versículo 3 só. Nela está o trono de Deus. A árvore da vida, ela jamais morrerá. Ela nunca morrerá. A cada mês ela dará os seus frutos, e os servos de Deus comerão dos teus frutos. Agora imagina o tamanho desta árvore. Imagina quantos frutos ela vai dar por mês. Uma árvore que produz todos os meses significa que não faltará fruto nela. Alguém tem algum pé de fruta na sua casa aí? Imagina um pé de manga produzindo manga todo mês. Significa que nunca vai faltar manga na tua fruteira, nunca vai faltar manga para você comer. E assim foi o plano de Deus para com o homem, que ele fosse comparado como a árvore da vida, que jamais morreriam, mas continuariam dando fruto para Deus. Aleluias! O plano de Deus era conceder a imortalidade a toda a humanidade. Diga glória a Deus. O plano de Deus era conceder ao homem o plano da imortalidade. Vocês não morrerão, mas viverão para sempre, como a árvore da vida, como o meu filho Jesus. Vocês não morrerão. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com o homem, que o homem não morreria. Quem está envelhecendo aí já está sentindo um pouquinho de dor de coluna, dor de cabeça, nas pernas, um pouquinho de esquecimento. Fala, eu estou engordando, o que eu vou fazer? Eu tenho isso, aquilo, outro, eu preciso tomar uma atitude. Quando eu fico desempregado, eu fico preocupado. Quando está faltando dinheiro, eu fico despreocupado. Não haveria
Diga comigo, não haveria egoísmo, separação nos planos de Deus. Não haveria egoísmo, eu tenho mais do que você, eu moro num lugar melhor, eu tenho uma casa melhor. Não haveria nada disso. Olha, o meu vizinho comprou um carro novo. Oh, não haveria inveja, não haveria nada disso, irmãos. E ainda há quem reclame de Deus, ainda há quem murmura com Deus, sendo que Deus ainda nos deu outra oportunidade, que eu estarei falando da última aliança. Deus deu para o homem, o plano de Deus era conceder a imortalidade a toda a humanidade, ninguém morreria. E para terminar, o último plano, diga comigo, plano de Deus. Plano de Deus. Plano de Deus. O plano original de Deus era que o homem desfrutasse de uma vida plena, cheia de significado, em comunhão com Ele. Uma vida cheia de comunhão com Deus. Até que fim, aleluia. Mas algo aconteceu para que o homem e também a natureza, olha só, por causa do homem a natureza sofreu e continua sofrendo. Não tem esse negócio de tal meio ambiente que não existe coisa nenhuma, é só falatório. Esse ministério meio ambiente não existe coisa nenhuma. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu estou falando, eu quero continuar falando de Deus, que cada um dará conta a Ele do que faz, em nome de Jesus. O plano original de Deus era que o homem desfrutasse de uma vida plena, cheia de significado, em comunhão com Ele. Mas algo aconteceu para que o homem e também a natureza ficasse no estado que conhecemos hoje. Aleluia! Por causa do homem, olha o plano que nós conhecemos hoje, olha o estado que está o homem hoje. Olha o estado que você está hoje. Olha o estado que nós estamos hoje. Olha o estado da natureza que está hoje. Precisaria de fogo para queimar a natureza? Não. Precisava de você estar envelhecendo, cansado, fatigado? Não. Precisaria de você estar gastando dinheiro comprando roupa? Não. Precisaria de você estar andando, se esforçando para comprar um carro, entrar numa prestação e pagar 2K em cima de um? Não. Não precisava nada disso. Não precisava nada disso. Porém Deus, vou concluir, porém Deus, fica atento ao Espírito aí, porém Deus providenciou um meio de executar o seu plano inicial. Vou repetir. Porém Deus providenciou um meio de executar o seu plano inicial, que se chama Jesus. Jesus. Porém Deus providenciou um meio de executar o seu plano que um dia Ele iniciou, que o homem roubou, que o diabo destruiu, mas Deus o reconstruiu através de Jesus na cruz, para que nós pudéssemos voltar um dia e viver esta vida imortal em nome de Jesus. E eu quero
tempo para você ir à busca desse novo plano. Ainda dá tempo de você ir à busca desse novo plano. A única coisa que pode mudar na tua vida, se Jesus não voltar antes, que você um dia vai ter que morrer, infelizmente. Mas você poderá voltar, você poderá subir para Nova Jerusalém. Você poderá voltar ao novo paraíso que está preparado para nós, que é a Nova Jerusalém. Você que já está neste caminho, permaneça firme e forte, inabalável. Permaneçam, porque vocês viram que Deus tem sim uma aliança com o homem. Ele não desistiu do homem só porque o homem caiu no pecado no início. Ele até na frente ele desistiu de ter criado o homem. Deus se arrependeu, não que ele desistiu, mas Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas você vai ver que lá na terceira aliança, na quarta aliança, ele encontrou um homem justo, nos dando esta oportunidade de alcançar a Jesus Cristo. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. Eu quero que você venha olhar para esta primeira aliança. Diga comigo, aliança. Mais forte, aliança. Eu tenho um desafio para dar para cada um de vocês. Eu quero que você, a partir de hoje, que está ouvindo esta mensagem, venha andar nos teus caminhos, como que se você estivesse vivendo esta primeira aliança na tua vida. Não reclame da vida, não murmure da sua vida, de nada. As aflições vão vir, mas você vai vencer em nome de Jesus, para que você possa herdar esse plano inicial que Deus fez para o homem. Aliança edênica. A palavra edênica significa paraíso, aonde habitava Adão e Eva. E Deus falou para eles: enchei-vos a terra. Vai multiplicando, vai nos preenche a terra. Eu quero ver a terra cheia de pessoas, mas sem pecado, adorando o meu nome. E para que eu possa ter um relacionamento com eles, conversando com eles, como eu estou conversando com você, Adão. O homem será como a árvore da vida, ela nunca morrerá. Foi isso que Deus planejou. Não questione a vontade de Deus. O homem não veio por uma explosão. O homem não veio do macaco, não. O homem veio do pó. O homem veio do pó depois do pecado.